Bom dia, muito bom dia para você. Segundo, dia 20 de novembro de 2023. Feriado de comemoração ou feriado de luta? Feriado de rememorar ou feriado de aproveitar? Essa semana, iniciando, eu vi o vídeo de uma moça que os gatos começaram de novo. Que essa moça postou que ela estava indo pegar um atestado. E aí ela mostrou o trajeto dela, que já era o terceiro atestado que ela estava pegando, justamente pelo problema de saúde que ela estava com desidratação. Hoje a gente faz campanha o tempo todo para que você sempre se hidrate, para que você sempre passe protetor solar, para que você vá ao banheiro, para que você coloque roupas frescas, para que você tenha condições de não sofrer tanto com essas variações de temperatura que a gente tem enfrentado no nosso país todo, para não dizer no mundo todo, porque é visível que o mundo todo está em caos e as pessoas não se deram conta ainda. Mas só tem todo o nosso problema. A funcionária pegou um atestado de 5 dias, ao qual o médico solicitou que ela se reidratasse, porque ela estava extremamente desidratada, podendo causar riscos mais sérios para a saúde dessa menina. A mesma fez um vídeo e postou em redes sociais. E qual a surpresa? Ela trabalha numa linha de produção na empresa Cacau Show. A Cacau Show, embora deem condições para que esse funcionário possa estar se reidratando, tem bebedouros à disposição, porque isso até então são normas coletivas, novas normas de negociações de sindicato, e assim, a empresa precisa disso para ter alguns padrões de qualidade para ser enquadrada como ISO e até mesmo para poder ter o seu produto a nível de exportação. E essa pessoa precisa cumprir alguns requisitos, essa empresa precisa cumprir alguns requisitos, e entre eles o fornecimento de água, de acesso ventilado, para que o funcionário tenha uma condição de desempenhar sua função de acordo, e que ele consiga trabalhar satisfeito, pleno. O que aconteceu? A menina foi impedida por diversas vezes de estar indo ao banheiro e com isso causou uma desidratação. Quantas empresas que a gente conhece têm essa mesma norma? Quantas empresas que a gente conhece têm essa mesma conduta? A gente vê diversas empresas que se preocupam com a qualidade, se preocupam com o bem-estar do profissional que presta serviço, que colabora com a sua empresa, mas por muitas vezes a gente não vê esse profissional sendo protegido dessa forma. Então está na hora de começar a repensar até mesmo os nossos gastos, os nossos consumos, com empresas que de repente não ofereçam aos seus profissionais, aos seus colaboradores, condições mínimas de trabalho, condições mínimas de higiene. Porque essa moça, sem fazer uso de banheiro, sem fazer uso de beber água, porque eles limitam a quantidade de água que a pessoa pode estar ingerindo, para que essa pessoa não tenha tanta necessidade de ir no banheiro, parando a linha de produção, desabastecendo e não tendo como outro profissional vir render enquanto essa pessoa precisa estar indo ao banheiro. E aí você começa a pensar, poxa, mas a Cacau Show é uma empresa que é grande no mercado, é uma empresa que tem nome. Pois é, começa a repensar as condições que as empresas que você consome, o que elas oferecem pelas pessoas que oferecem mão de obra. Às vezes eu vejo assim, eu tinha um pensamento que eu falava, nossa, que legal, agora tem essas exportações que a gente pode estar comprando produtos de fora, sem estar sendo taxado, Tinha aquela festa de comprar roupas que vinham de outros países, De outros mercados externos. E aí eu comecei a pensar, mas quantas vezes já aconteceu? Uma vez aconteceu comigo de vir uma peça Help Me. Aí eu falei, nossa, mas será que foi alguma zoeira do pessoal da loja, alguma coisa assim? Que aí, chega aqui no Brasil a gente compra, Acaba comprando de terceiros essa roupa. E aí na etiquetinha tava lá Help Me, assim, sabe? E aí eu falei, nossa, que roupa que a gente está comprando, que mercado que eu estou abastecendo. E aí eu comecei a priorizar o uso das minhas roupas com peças de pessoas que eu conheço, com roupas mais tradicionais, com roupas assim que de repente são roupas mais exclusivas, roupas mais únicas, que de repente você possa pedir para uma costureira estar fazendo para você uma roupa assim que você conheça o padrão de qualidade dessa empresa. Então assim, além dos resíduos também, os resíduos que são gerados quando essa empresa lança ou retira os seus produtos do mercado, onde está sendo feito o descarte de tudo isso? Então são coisas que a gente precisa pensar. Quando você começa a imaginar, você vê em alguns lugares que nem na China, você vê em alguns lugares como no Atacama, que estão servindo de depósito para grandes empresas largarem os seus dejetos, Enfim.
Começa a pensar de quem você compra, começa a dar valor nos produtores locais, nas pessoas que produzem, para você estar incentivando e conhecendo a procedência dos produtos que você adquire. Outra coisa, voltando ao nosso assunto, né, da consciência, dia 20 é comemorado a morte, né, trágica de Zumbi dos Palmares. Em alguns lugares dos nossos estados, dos nossos interiores de Minas, Serra da Barriga, em diversos lugares aí do nosso país, nós temos histórias de resquícios de quilombos, né? Há pouco tempo eu descobri que aqui em Votorantim a gente tem um quilombo bem próximo a gente. Aqui, na nossa cidade, nós temos a Fazenda Ipanema, ao qual teve um período em que os escravizados trabalhavam. Nós temos na nossa Fazenda Ipanema, nós temos a nossa senzala. Infelizmente é um passado triste que está rememorado na nossa terra. E tudo que acontece na terra fica marcado, tudo que acontece no solo fica impregnado, a energia dessa dor, desse sofrimento ficou ali. Então, na verdade, hoje é um dia de luta, hoje é um dia de buscar, de tentar conscientizar pessoas sobre as desigualdades que aconteceram ao longo de todo o período. Logo depois que existiu a abolição da escravatura, no dia 13 de maio, os negros foram libertos, mas libertos para ir para onde? Porque eles perderam o direito de estar na única vida, no único lugar que eles conheciam como casa. E aí eles acabaram migrando para zonas que ninguém queria ir, zonas segregadas, zonas afastadas. E aí eles começaram a construir as suas palhoças, as suas malocas, as suas favelas, as suas comunidades, como são conhecidas hoje. Então, essa desigualdade já vem reverberando desde quando eles saíram de lá dos seus países de origem e foram escravizados. Eles foram colocados em situações degradantes no porão de um navio sem alimentação, com pessoas doentes. Eles foram capturados, né? E enfim, foram tirados da sua cultura, da sua base de família, da sua base cultural, e tiveram que se adaptar numa outra terra, numa outra realidade totalmente diferente das dele. Hoje a gente vê, às vezes, comentários de pessoas que falam assim: mas você é branca, você tá levantando uma bandeira. Sim, eu sou branca. Eu tive esse privilégio de ser parda. Mas a minha avó não é. A minha avó, ela era negra. Nas minhas raízes existem diversos sangues, diversos DNAs, assim como o DNA de qualquer pessoa que está aqui no nosso país. É uma mixigenação. Então, teve uma pessoa que me falou assim: mas não é dia do mixigenado, da memória do mixigenado, não importa. Enquanto existir esse sentimento de separatismo, você é mais branca do que eu, você é mais negra do que eu, a gente não vai sair do mesmo, não vai avançar na luta. A luta é por conquista, por direitos, a luta é para conseguir inserção e igualdade. A mesma luta que as mulheres travam, a mesma luta que os indígenas travam por suas terras que foram devastadas, destruídas, retiradas para ser feitas outras coisas. Enfim, muitas coisas a se pensar. Às vezes, quando você viaja, você consegue ver realidades que quando você está no seu local de origem, você não consegue visualizar. Às vezes, quando você visita, você acessa esses lugares, são como se você estivesse atingindo portais energéticos que te permitem sentir. Para quem tem uma sensibilidade maior, sente até a dor quando se está nesses ambientes. É triste você rememorar sabendo que pessoas tiveram sua cultura destruída, sua cultura devastada e perderam o vínculo da sua terra, da sua família, perderam a origem, perderam tudo. É triste a gente imaginar que a nossa vida hoje ela está construída em cima da lágrima do sofrimento de tantas outras pessoas. Quando você vê que as escolas tiram dos seus quadros acadêmicos matérias que rememorem esses fatos, você começa a ver como a sociedade ela quer impor para você que você esqueça esse passado negro, esse passado sangrento, esse passado triste que existiu na nossa história. É triste quando você está viajando, quando você está em algum lugar e você passa e você vê aquelas memórias, aquelas imagens suntuosas, aquelas estátuas rememorando pessoas que escravizaram, mataram e violaram. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tive o privilégio de estudar num colégio muito conhecido, em Osasco, ao qual ele levava o nome de um bandeirante, e era orgulho das pessoas dizerem, e eu me questionava porque eu achava que era errado rememorar o nome de uma pessoa que tinha matado tantas outras, e realmente
rodovias com o nome desse cidadão, tem ruas com o nome desse cidadão, estátuas com o nome desse cidadão, mas ele matou milhares de negros, ele matou milhares de índios, eles forçaram a catequese de milhares de pessoas, eles tiraram o direito de mulheres, de indígenas, de culturas, de pessoas multiplicarem os seus saberes e realmente terem direito à dignidade que hoje a gente luta por outras causas, mas que as lutas são as mesmas. Quem não sabe, os búzios eram usados como moedas de troca, como moedas de mercadoria. Então você usar um colar de búzio era como se você fosse uma pessoa rica, como se você fosse uma pessoa abençoada, uma pessoa... É como o cacau na história dos astecas, né? O cacau, ele era o status, ele era símbolo de riqueza, de conexão com os deuses, né? Então, quando a gente fala de diversas culturas, você começa a ver a discrepância que existe na nossa cultura, porque não são descendentes só de escravizados, são descendentes de tribos, de etnias, de diversos lugares aonde vieram os vencidos, foram pegos e vendidos como escravizados, e eram reis, rainhas, deuses, deusas, princesas, que se misturaram com os nossos panteões. Quando você trabalha um pouco com esse lado energético, você começa a fazer leitura de arquétipos, você começa a ver a força que eles davam, que eles colocavam, né? Porque eles não tinham liberdade dos seus cultos religiosos. Então, eles não podiam acessar a igreja do branco, né? Quando você viaja mais para aquela região de Minas, você começa a conhecer um pouquinho mais da cultura, você vê que tinha a igreja dos negros e a igreja dos brancos, a igreja dos senhores e a igreja dos escravizados, né? Então eles faziam aquelas oferendas, às vezes para alimentar os irmãos que estavam em rotas de fuga, às vezes para homenagear os seus orixás. Então os brancos tinham medo, né? E até hoje eles têm. A verdade é que hoje existe um medo da cultura afro. As pessoas têm medo da macumba, que na verdade é um instrumento ritualístico, né? Então o desconhecimento das pessoas em relação à cultura que existe no nosso solo, ela só aumenta e enaltece a discriminação, infelizmente. Nos quilombos eram recebidos, além dos negros, além dos índios que fugiam, que não concordavam em serem escravos, né? Além dos brancos que eram segregados de outros países e vinham para cá para serem apenados e para cumprirem as suas penas. Então, assim, é todo um contexto histórico. Quando você começa a analisar, você não vê só como um dia de ficar em casa, um dia de não fazer nada, ou um dia de organizar as coisas que durante a semana você não tem tempo. É você questionar que no seu setor de trabalho, mulheres negras, mulheres, negros, pessoas da cor negra, da raça negra, eles não ocupam situações de destaque. Às vezes você escuta piadas que ofendam essa grandiosa raça, essa grandiosa estrutura que existe e que faz parte da nossa comunidade, que faz parte da nossa história, né, ao todo. Então as pessoas, elas acostumaram a segregar aquilo que elas não podem dominar, né? Com os índios foi mais fácil, porque os índios não quiseram e eles se rebelaram, então assim, eles foram exterminados, mas os negros às vezes eles chegaram naquele momento de não aguentarem mais lutar e eles se subordinaram e acabaram aceitando. Existem relatos históricos que dizem que a alimentação dos tubarões se modificou pelo índice alto de escravizados que tinham e morriam nos porões dos navios e eram jogados em alto mar, e com isso os tubarões aprenderam que se eles seguissem essas embarcações, a alimentação seria farta, se eles seguissem essa rota. Então existem estudos que provam isso. Então assim, você vê que isso tudo, além de ter mexido com a estrutura, mexido com a base social, mexeu com toda a cadeia alimentar, mexeu com todo o histórico de uma cultura, de uma raça, de um grupo de pessoas. Então, hoje não é só um feriado, hoje é um dia de reflexão, hoje é um dia de você refletir também se as condições que você vive são condições dignas, se hoje as condições que você tem são condições humanas, se hoje o que você vive, você também não é um escravizado, mesmo sendo branco. Pensa nisso, reflita, participa. Amanhã vai ter bastantes festividades, hoje vai ter festividades para rememorar esse dia da consciência negra, embora eu seja branca. Talvez a minha negritude que exala em mim
das culturas dos meus antepassados ressaltam em minhas lutas, ressaltam em mim esse pensamento de querer mudança e de querer justiça por um povo que foi escravizado ao longo da história e que não tem o direito de lutar e de andar de cabeça erguida. Busquemos políticas públicas, busquemos consciência. Entendeu?